crise. Você já viu essa palavra? É uma palavra muito comum para o povo brasileiro. Sempre tivemos crise. Completo 66 anos este ano, e há 64 eu escuto essa palavra. Eu acho que falavam antes, mas eu tinha 2 anos, então eu não lembro direito. Mas a partir dos 3 anos eu escuto falar isso, crise, crise, crise. Só numa época em que você era proibido de falar qualquer coisa que contrariava o governo, é que não se falava em crise e falou-se no milagre brasileiro, que depois perceberam que tinha que pagar por ele. E veio a crise da dívida externa. Depois tivemos as crises dos diversos planos econômicos que mágicos do governo, inventores, professores pardais de plantão criavam. E fomos vivendo isso. Algumas pessoas passaram por isso. E quando alguém fala, mas a crise agora está pesada, eu não sei, dá para escolher, porque temos tantas. Mas, na verdade, vez por outra, você, particularmente, passa por uma crise. Na sua família, quando vem a questão da doença. Claro que, como mundo, tivemos até o final deste ano, mas ainda nos assustamos, a chamada crise sanitária, o problema da Covid, que atingiu o mundo inteiro. E o Brasil foi, e agora sofremos consequências na área financeira. O mundo sempre passou por crises. Quando a gente olha para o século XX, e quando você pensa na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, que coisa terrível. E a Primeira Guerra Mundial, que foi também desastrosa e não terminou, tanto é que poucos anos depois começa aquilo que chamam de Segunda, que foi uma continuidade. Depois o período da Guerra Fria. Agora, quem mora em países na África com conflitos, lá na Ásia, no Oriente Médio, quem teve que fugir de casa sem nada, porque a sua cidade está sendo invadida e você só sai com a roupa do corpo, é terrível. Então, há lugares onde as crises são piores. Em Êxodo capítulo 2, do versículo 1 a 10, nós vamos encontrar um povo vivendo um momento de crise. Esse povo tem vivido crises aí no decorrer da história, o povo de Israel, na época chamado de povo hebreu, viviam, porque após um período de relativa paz, eles tinham ido para o Egito, em função do problema da fome, que atingira a terra onde eles estavam, chamada na época de Terra de Canaã, e eles vão para o Egito e entram vitoriosamente no Egito. Um dos filhos de Jacó, que já era chamado Israel, leva os seus irmãos, pois, apesar de uma grande crise pessoal que ele teve, que foi fruto de uma crise familiar, este José, que foi vendido como Egito, e quase perde a vida quando chega no Egito, ele torna-se um herói e galga a posição de vice-faraó. Seria assim, ou primeiro-ministro, ministro das finanças do país, com todo o poder. Aquele homem traz os seus irmãos, a família vai muito bem recebida, heroicamente recebida, e os estudiosos da história do passado, e em especial da história do Egito, chamados egiptólogos, e que estudam os costumes, até a língua do Egito antigo, eles dizem que o povo egípcio passou por uma crise, a nação egípcia, quando os Ixos, que eram povos semitas também, que vinham da mesma região, lá da onde veio Abraão, esses povos invadiram e tomaram o poder no Egito. E talvez nessa época foi a época em que José foi galgado ao cargo de primeiro-ministro, porque era um governante familiar de uma etnia que era próxima à etnia dos hebreus. Mas ele passa e agora o novo faraó fica com raiva e com ódio, e tem um ódio tremendo dos estrangeiros, um medo grande real dos estrangeiros. O povo de Israel cresceu, se fortaleceu, com a bênção de Deus também, e determina que este povo fique confinado às regiões onde moravam, não podiam sair, e passam a ter que produzir para o Estado. Eles se tornam escravos do próprio Estado do Egito. Eles têm que produzir,
tanto na lavoura, e uma boa parte do que eles produziam tinha que ficar com o Estado, como eles têm que produzir também tijolos, que eram chamados tijolos de adobe, para a construção das cidades, era uma construção muito comum no Egito, e tudo isso eles fazem para poder viver. Mas continuam crescendo. E aí o faraó de plantão propõe algo terrível, a morte de todos os meninos que nascessem. As mulheres seriam aproveitadas futuramente como escravas ou iriam se incorporar, mas os homens eram um risco. E ele manda que as parteiras matem as crianças quando nascem. Havia provavelmente um serviço desse tipo, e só que elas não querem fazer, as famílias continuam vivendo, e a gente vai encontrar uma família que desobedece o faraó. Do 1 ao 10, o texto diz: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo, e a mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele, o menino largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ele teve compaixão, ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Obrigado, Pai, por tua palavra que é viva e eficaz. Que ela seja muito clara a todos nós. Que o Senhor continue a nos falar. Já nos tem falado através das canções, dos testemunhos, de tudo que temos tido aqui, mas continue a nos falar agora pela exposição da tua palavra e dá-nos forças para aplicá-la. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pode voltar lá para o quadro? Famílias vencedoras em tempo de crise. Essa família foi uma família que venceu. Numa crise terrível, eles têm um filho e logo de cara tem que esconder o filho. Não tem tempo de comemorar, não tem tempo de chamar os vizinhos, não tem tempo de fazer chá de fraldas. Eu acho que não tinha naquela época nenhum chá desse tipo, mas nada que pudesse, elas têm que se preocupar em esconder a criança. O versículo 1 e o 2, primeira parte, vamos ler agora juntos? Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Essa é uma família vencedora. Uma família vencedora num tempo de crise, e todos nós que passamos por tempos de crises queremos vitória. Quem não quer vencer? E nós podemos vencer. Desde que o pecado entrou no mundo, a crise se instalou. Mas aqueles que têm experimentado as verdades de Deus são vencedores e vencedores de verdade. Porque há pessoas que vencem, mas vencem no mundo com armas mundanas, vitórias que se tornam momentos de tristeza que não vão à frente, porque não tem valor eterno. A vitória daquele que confia em Deus é vitória de verdade, porque tudo que é feito com Deus é eterno. Esta é a verdadeira vitória. As famílias vencedoras em tempo de crise confiam nas promessas de Deus. Eles não tinham a Bíblia na época, aliás, não tinham nada escrito. Moisés é o primeiro homem a ser usado por Deus, este que nasce aqui no meio dessa crise, para começar a produzir a Escritura. Ele começa a escrever a revelação divina. No entanto, essa revelação já existia. As histórias do povo de Deus já eram contadas. O livro de Gênesis, que foi escrito, colocado no papel, no papiro, nos pergaminhos por Moisés, ele já era conhecido do povo. Todas as histórias de Adão, Eva, dos patriarcas, em especial as histórias de Abraão, Isaac e Jacó, foram muito conhecidas daquele povo, do povo de Deus.
Por isso é que eles continuavam a lutar e a sobreviver, porque eles ouviam. E promessas tinham sido feitas: em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. E esta promessa, aquele povo tomava para si. E esse casal? O casal que a gente vai descobrir o nome quando a gente abre Números 36, e ali vai dizer que eles, os pais de Moisés, eram Joquebede e Amrão. E eles tiveram 3 filhos. Os filhos deles, que são Arão, e a primeira filha que vai nascer, na verdade, ela é a Miriam. Então a gente vai ver Miriam, depois vem o Arão, depois vem o Moisés. E os pais Miriam, os pais Joquebede e Amrão. Esse casal que confiou na promessa de Deus. Confiou na promessa de Deus porque ele a conhecia. Ele era atento às histórias que eram contadas pelos seus pais. Ele recebia e confiava. E por confiar, ele obedeceu. Ele obedeceu fazendo o quê? Casando-se. Ele podia simplesmente não se casar. Ou podia fazer um jeito de não ter filhos. Naquela época haviam métodos também contraceptivos, abortos eram realizados, mas não, ele confiava na promessa de Deus. Deus prometeu que vai abençoar o nosso povo. Por confiar, ele constituiu família, ele investiu na família, ele acreditou na família. Para nós sermos família vencedora nesses tempos de crise, a primeira coisa é crer na família. A família é a primeira instituição divina. Isso falo e repito e não me canso de falar, porque sendo a primeira, Deus dá a ela uma importância especial, sempre deu e continua dando e a dará. Jesus Cristo, quando começou o seu ministério terreno, aonde ele realizou o primeiro milagre? Numa festa de casamento. Jesus, que foi solteiro, abençoou o casamento, porque ele concordava com o que o Pai tinha instituído. Antes das nações existiu a família, antes da igreja existiu a família, e existe a família. Portanto, você tem que acreditar na família. Tem pessoas que têm desistido de família. Tem pessoas que desistem do casamento. Tem pessoas que desistem dos pais, tem pessoas que desistem de casar. Tem pessoas que desistem de filhos, ou que desistem dos filhos. Nós temos que acreditar na família. Nós temos que acreditar no Deus que instituiu a família. E temos que nos dispor a obedecê-lo. Para isso temos que conhecer as promessas, conhecer a palavra. E normalmente toda promessa que está na palavra de Deus, ela tem uma condição. Não adianta apenas a promessa se você não sabe o que é necessário para que a promessa se cumpra. A promessa tem uma condição e você tem que conhecer a palavra do Senhor para saber quais são as condições para que as promessas dele se cumpram na sua vida e na sua família. Estudar, portanto, a palavra de Deus é algo necessário, extremamente necessário. Estamos aqui reunidos, você que está em casa participando conosco deste culto, você está ouvindo, mas temos que estar atentos a esta palavra. Não apenas sermos ouvintes, mas pedindo a Deus que nos dê forças para aplicá-la, para praticá-la. Por isso, temos que conhecer e obedecer. Quem crê de verdade, obedece. Se você crê em Deus, você obedece a Deus. Abraão, quando creu na chamada de Deus, deixa a sua terra e a sua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Ele é chamado de o homem de fé, amigo de Deus. Esse homem, ele sai daquele lugar porque ele crê em Deus e ele obedece a Deus. A fé de Abraão sempre foi uma fé obediente. Mais tarde, Abraão, que tem que esperar muito tempo para ter um filho dele e da sua amada Sara, depois que nasce Isaac, Deus pede que ele sacrifique Isaac. E o que Abraão faz? Ele obedece a Deus. Mas Deus estava providenciando um substituto, mostrando que cuidava, mas ele queria ver. E ele queria mostrar a Abraão que Abraão tinha que tê-lo em primeiro lugar, e Abraão o tem. Crer em Deus é obedecer a Deus.
Você tem que obedecer e conhecer o que Deus tem para você em relação à sua família, os ensinos dele para você aplicar junto aos seus filhos, os ensinos dele para você aplicar como marido, como mulher, como irmão, até como sogra e como genro e nora. A Bíblia ensina até como nos comportarmos nisto, como fazer com os cunhados, com os nossos irmãos. A Bíblia ensina o que fazer e o que não fazer também. Mas temos que estar atentos e nos dispormos a obedecer. Famílias vencedoras em tempos de crise confiam nas promessas de Deus, conhecem a palavra de Deus e se dispõem a obedecê-la. E as promessas serão cumpridas na sua família. Amém? Vamos ler ainda, o texto continua. E o capítulo 2 mesmo, né, o versículo, a segunda parte do versículo 2 e a primeira parte do versículo 3, vamos ler. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche. Famílias vencedoras em tempo de crise são cuidadoras e protetoras. Esse texto que diz que eles viram que o menino era bonito, alguém falou assim, então se fosse feio, eles tinham deixado o menino morrer. A expressão bonito aqui é que a criança era saudável, era uma criança forte. Isso era importante, quer dizer, se fosse a criança frágil, não sei o que seria, tinha saúde, iria viver, tinha condições de sobreviver. Então, eles pensam, Deus tem um propósito para essa vida. E naquele momento, o que eles fazem? Eles cuidam e protegem a criança. Eles o escondem. Nós não gostamos, né? Nos tempos de hoje, tem o bebê. Você descobre que alguém é vô, principalmente os avós de primeira vez. Sem ninguém pedir, ele fica mostrando foto de neto e neta. Você já viu isso? Vô de primeira vez, você não pede, ele já chega lá, você quer ver minha netinha, você quer ver meu netinho? Ele mostra. Mas, que terrível. Anrão e Joquebede não podiam mostrar o filhinho. Tiveram que escondê-lo. Mas esconder naquela situação era o melhor para ele. Nós temos que proteger os nossos também, escondendo. Como famílias vencedoras em tempos de crise, escondem-se do mal. O mal é o que podia entrar, que seriam os guardas, se ouvissem, eles tinham que guardar, talvez até que pôr a criança num lugar mais fechado, para que não ouvissem o choro daquela criança. Mas nós temos também que nos esconder do mal. A Bíblia diz para fugirmos das tentações. Resistir ao diabo, mas temos que fugir das tentações. Nós temos que nos esconder do mal, não nos expondo ao mal. Muito cuidado com as redes sociais, muito cuidado com aquilo que está entrando na sua casa. A televisão ainda continua presente, né? Mas hoje temos tantos outros meios de entradas de material que é perigoso. E nós temos que nos esconder, que fugir disso, não nos expormos a isto. E também temos que ajudar os nossos filhos. Não dá para escondê-lo, porque na escola ele vai ouvir, em outros lugares ele vai ouvir, mas dá para você protegê-lo, cuidando, vigiando ele. Já falei aqui em uma outra ocasião sobre isso. Uma adolescente procurou o pastor e, reclamando da mãe, chamou a mãe junto com o pastor, e ela estava chorando e falou: pastor, minha mãe está sendo injusta comigo. Eu tenho pensado até em procurar o conselho tutelar. Ela falou isso. Mas por quê? Porque está havendo uma invasão da minha privacidade. Minha mãe mexeu na minha bolsa. Minha mãe quer que eu dê a senha do meu celular para ela. Do meu celular. Aí a mãe lembrou, o seu celular foi comprado com o meu dinheiro. E não era para ser assim. A sua bolsa que você ganhou de mim, e as coisas que você tem, que você recebeu do seu pai, eu tenho direito. E o pastor daquela menina, para a tristeza dela, falou, sua mãe está coberta de razão. E por amor a você, ela está vigiando você. Ela não está invadindo, ela está protegendo você. Os pais têm que saber o que os filhos e filhas carregam na bolsa e no bolso. Os pais têm que saber aonde os filhos vão, e os filhos têm que dizer aonde vão. Os pais têm que saber quem são os amigos
do Face, Instagram e não sei de quantas coisas que tem aí. Fiquei sabendo que até o Orkut está voltando. Vem até meu tempo, era do Orkut. Mas de tantas redes e de tantas coisas existentes, os pais têm que saber. E você tem que dizer. E se você diz, você está se ajudando. E seu pai ajuda você quando ele entra, quando ele pede, quando ele cheira você. Uma vez, a tia falou, mas pastor, eu cuido do meu filho. E a avó disse, eu também cuido muito bem do meu neto. A tia cuidava do sobrinho, aliás. Ela disse isso, eu cuido do meu sobrinho. E a avó disse, eu cuido do meu neto. As duas falando. Logo depois, eu falei, mas vocês estão cheirando ele? Ela falou, cheirar? Eu falei, procura cheirar. Cheira ele, cheira o casaco dele. Elas falaram, como? Aí alguém conhecido se aproximou e falou, ele está com cheiro de maconha. Ele está usando maconha. Elas não quiseram acreditar, elas não conheciam o cheiro de maconha, mas alguém orientou e elas tiveram uma conversa séria e, graças a Deus, aquele jovem a tempo foi avisado, alertado, e eu acompanhei a vitória dessa família. Aquele jovem realmente teve um encontro com Jesus, que o quebrantou, que o quebrou. Mas foi necessária aquela ação, que a princípio parece invasão, mas é uma ação de proteção. Temos que proteger, temos que esconder. E para isso tem que haver uma ampla comunicação. Sim, eu falo que não se pode ter segredos de senha, eu tenho que saber das senhas da minha família. A sua esposa tem que saber da senha do seu celular. Você não pode esconder o celular da esposa e a esposa não pode esconder o celular do marido. Você tem que dizer onde está indo, aonde veio, com quem esteve. Isso é bom para você. Isso é bom para a sua esposa. Tem que haver comunicação aberta. Aquele casal, os pais de Moisés, os pais de Arão e de Miriam, se comunicavam. Por isso que eles conseguiram fazer uma ação toda bem articulada. Porque com certeza aquele casal se falava. Eles sabiam dos riscos e perigos. Confiavam um no outro. Por isso estavam agindo assim. Famílias vencedoras em tempo de crise são cuidadoras e protetoras, escondendo-se do mal, comunicando-se muito bem, sem segredo algum, para que um ajude o outro, para que um proteja o outro, para que um cuide do outro. O que aconteceu com aquele cesto? Vamos ver. Todos juntos vamos ler. E pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, este é um menino dos hebreus. Famílias vencedoras em tempos de crise são prudentes. Eles foram muito prudentes. Eles colocaram aquela criança no meio naquele cesto, mas eles não abandonaram, eles planejaram. E tiveram criatividade. Aliás, eu já tenho dito aqui, né? A crise. Quando a gente está em crise, a gente tem que eliminar o supérfluo, principalmente crise financeira. Em casa, né? Você tem que eliminar o supérfluo. Nessa palavra crise, supérfluo começa com a letra S. Na palavra crise, a letra S é a penúltima. Tira o S e fica o quê? Crie. Então, na crise, crie. Tenha criatividade. Mas criatividade que não vai levar ao improviso. Tem gente que é tão criativo, mas só improvisa, aí não dá certo. Tem que ter criatividade com planejamento. Essa família planejou. Eles não colocaram o menino no meio do rio. Os crocodilos já teriam acabado com o cestinho. Eles colocaram
perto dos juncos, que estavam na margem, perto da onde aquela princesa com outras nobres tomava banho. O lugar certo, um lugar vigiado, um lugar protegido, um lugar que provavelmente tinha redes de proteção, onde cobras e os jacarés, os crocodilos não entrariam, guardas ali armados. Tanto é que as moças estavam andando na beira do rio, elas não entravam na água, as criadas ficavam olhando, vigiando. E dessa maneira descobrem aquele cesto estranho e o que está dentro do cesto. Mas, para que isso tivesse acontecido, teve que haver planejamento. A família tem que planejar. Famílias vencedoras em tempos de crise têm que planejar. Ah, mas a Bíblia não diz que eu não tenho que me preocupar com o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Eu não tenho que estar ansioso. No entanto, Provérbios 16 diz que o coração do homem faz planos. Deus estabelece os caminhos, mas nós fazemos planos e temos que fazer. Deus é um Deus de planejamento. Por isso que você encontra lá nos primeiros livros, e aí a gente tropeça naquela leitura anual, naqueles livros lá, quando você chega em Êxodo, Levítico, e você começa a ver, principalmente lá na segunda metade de Êxodo, quando começam a vir as ordens para se construir o tabernáculo, e vem medidas, né? Nas Bíblias, nas traduções mais antigas, é um tal de... Uma pessoa perguntou para mim, pastor, tinham tantos cemitérios assim naquela época? Eu falei, por quê? Porque é tanta cova. Eu falei, você está querendo dizer côvados? Eles tinham que fazer covas. Eu falei, não é cova. Côvado era uma medida. Nas várias traduções já trazem os centímetros, quanto representa cada côvado em centímetros. Mas havia aquela preocupação, Deus planejou. E Deus quer que o seu povo seja um povo que planeje, como igreja e como família. Nós temos que planejar, nós temos que nos preocupar, nós temos que poupar, nós temos que investir investimentos certos. Mas o planejamento tem que ter sempre o reino de Deus juntos. E em todo investimento nós sabemos que temos que investir no reino. Por isso a família prudente, ela investe na causa do Senhor e na casa de Deus. Ela separa o seu dízimo em primeiro lugar, ela separa a sua oferta e Deus vai abençoando com os 90%, 80% que serão mais do que suficientes. Então, temos que estar nos preparando, nos planejando, temos que ser criativos, pedir a Deus isto, estratégia e sabedoria no cuidado, temos que orar, mas sempre colocar todos os planos na presença de Deus. O que o Senhor quer para o meu filho e para a minha filha, o que o Senhor quer para mim, é mudança de emprego, é hora de mudar, é hora de começar. E se eu não sei, vou chamar conselheiros, talvez eles se aconselharam com mais alguém da família, mas famílias vencedoras em tempo de crise são prudentes, têm criatividade e têm planejamento. Agora, o versículo 7 do capítulo 2, vamos continuar a história? Então, vamos ler juntos? Então, a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu, vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, eu darei um salário para você. É interessante, né? A menina ficou junto. Provavelmente ela deixou de brincar com a boneca dela, ou talvez deixou de assistir o Discovery Kids. Naquela época, não sei, devia ter o Faraós Kids, né, ou alguma coisa parecida. Ela não quis saber disso, ela foi ajudar o irmão. Famílias vencedoras em tempo de crise são unidas, combatem o egoísmo, desenvolvem solidariedade, porque é presente o amor. O amor que foi primeiramente transferido e passado, transmitido através dos seus pais, e agora um tem amor pelo outro e demonstra amor. O pai vai pedir para o filho, vá buscar a sua irmã que está chegando mais tarde, e o filho se vira e fala, ela é sua filha. E o pai se vira para ele e fala, ela é sua irmã. E como o pai já te buscou várias vezes, e hoje não está podendo, hoje é dia de você ir buscar. Depois de uma certa insistência, em que o pai foi persuasivo,
o filho foi buscar, mas mais tarde o filho se arrepende, pede perdão ao pai, pede perdão à irmã. Temos que estar nos ajudando, o egoísmo tem que ser combatido, o irmão tem que ajudar o irmão. Os filhos têm que ajudar os pais. Os genros têm que ajudar os sogros e as sogras. Nos estudos que fazemos quando estamos pensando em casamento, quando eu faço com alguns noivos, eu falo sobre isto, né? Temos que nos preparar. Em algum momento nós teremos que cuidar dos nossos idosos. E temos que nos preparar para isso. Nem sempre colocamos. Não é legal falar de idoso pensando na lua de mel. Mas tem que pensar no sogro e na sogra. Tem que pensar na avó, talvez. E temos que nos ajudar, porque eles sempre nos ajudaram também. Mas não me ajudaram, então agora é hora de ajudar. De amar até aquele que não foi tão amigo assim seu. Mas temos que ter união. Família unida vence. Agora a união no lar vai começar com a união com Deus. Por isso, tem que se desenvolver no lar momentos de união em oração. Momentos de união em torno da palavra. Porque o amor de Deus é que nos une. E temos que buscar juntos este amor. Temos que orar juntos, temos que ler a Bíblia juntos. Eu insisto nesse ponto sempre. Você que tem me ouvido, tem ouvido algumas vezes nós falarmos sobre isso aqui. Eu, pastor Wagner, os pastores quando pregam. Pelo fato de que é essencial que a família ore unida. Ah, pastor, eu oro, meu marido ora também. E juntos, vocês estão orando? Tem que orar juntos. Investir aqueles 3, 4 minutos, temos falado sobre isso. Um lê um versículo, o outro ora todos os dias, todos os dias. E pelo menos uma vez por semana reunir a família e orarmos juntos. Pedindo a Deus que Deus nos ajude a nos cuidarmos melhor uns dos outros, a nos amarmos mais. Famílias unidas através da oração, pela palavra de Deus, serão unidas nos momentos de crise também. E juntos venceremos as crises, porque sozinho ninguém vence. Agora, o texto continua, e agora já no encerramento desse texto, vamos ler. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, a qual esta lhe deu o nome de Moisés e disse, porque das águas o tirei. Famílias vencedoras em tempo de crise são abençoadoras. Ela levou o filho, que bênção, né? Foi abençoada, e foi cuidar do filho, que a princesa não sabia que era filho dela, recebeu um salário para cuidar do filho dela. E quando fez isto, porque estavam fazendo todas as coisas certas, o que acontece? Ela começa a educar aquele menino, e ela o educa como? Contando a ele as mesmas histórias que ela e o pai tinham ouvido, as histórias do povo de Deus, das promessas de Deus, mas ensinando aquele menino também a cuidar daqueles que cuidariam dele. Famílias vencedoras em tempo de crise são abençoadoras porque educam com sabedoria e ensinam para abençoar o mundo. Nós temos que preparar os nossos filhos para que eles sejam bênção não só para nós, mas que eles sejam bênção no mundo. Prepará-los para ser bênção na comunidade e para viver de tal maneira que as pessoas em redor e ao redor possam também ver neles canal de bênção. Moisés foi canal de bênção, eu sei que na vida daquela princesa, porque ela teve a alegria de criar aquele menino, que foi para ela bem educado, por isso que ela o leva até a idade adulta. Mas Moisés, que quando sai para ver o povo, sente tudo que o povo sofria, porque ele fora educado e conhecia a palavra e as promessas de Deus e confiava também, mesmo agindo de forma precipitada no início, mas ele foi tão bem preparado e por isso Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse para que ele tivesse o melhor preparo da época. Ele foi preparado nas melhores faculdades da época
Porque o que havia de sabedoria no Egito antigo era tão impressionante que até hoje há coisas que foram desenvolvidas, tecnologias desenvolvidas no Egito antigo, daquela época dos faraós, que a ciência de hoje não consegue ainda entender. Coisas da engenharia, coisas até da medicina, da química que eles desenvolveram, os processos todos de mumificação, que demoraram milênios para que o Ocidente descobrisse. E tudo isto Moisés aprendeu de primeira, porque ele foi criado no palácio, ele teve o melhor ensino, ele teve o melhor preparo. Deus permitiu que toda aquela crise acontecesse, porque aquela família era uma família que soube viver e foi vencedora. E através daquela crise toda, aquele homem pôde ser criado de tal forma que veio a ser bênção para o povo dele. E Moisés não foi bênção só para o povo hebreu. Moisés é bênção para nós até hoje. Através de Moisés vieram os 5 primeiros livros, a Torá, os livros da lei. Através de Moisés veio todo o ensino que permeou a vida do povo de Israel até a chegada de Jesus. Moisés é o grande profeta. Ele foi criado para ser bênção e de tal forma ele foi que ele é bênção para o mundo até hoje. Famílias vencedoras em tempo de crise. Vamos ler juntos o que elas fazem? Confiam nas promessas de Deus. São cuidadoras e protetoras. São prudentes, são unidas, são abençoadoras. Vamos desejar isso para nós? Vamos dizer que a minha família confie mais nas promessas de Deus. Vamos dizer juntos? Que a minha família confie mais nas promessas de Deus. Vamos dizer também que a minha família seja cuidadora e protetora. Vamos dizer que a minha família seja cuidadora e protetora. Que a minha família seja prudente. Vamos dizer que a minha família seja prudente. Que a minha família seja unida. Vamos dizer que a minha família seja unida. Que a minha família seja abençoadora. Vamos dizer que a minha família seja abençoadora. Isso tem que começar em você. Você e eu temos que confiar cada vez mais nas promessas de Deus. Você e eu temos que ser cada vez mais cuidadores e protetores, começando na nossa casa e estendendo na nossa comunidade, onde estivermos, na nossa igreja. Você e eu temos que ser mais prudentes. Você e eu temos que cada vez mais sermos um elo nesta união, na nossa família, mas também na nossa comunidade e na nossa igreja. Você e eu temos que ser abençoadores, canais de bênção. Amém? Eu vou pedir, enquanto o grupo vem aqui para frente, que todos fiquem em pé. Nós vamos fazer uma santa movimentação. Se você, o pessoal que está lá em cima, está longe do pai, da mãe, não tem. Se seu pai e sua mãe estiverem aqui embaixo, desça aqui. Vamos tentar reunir as famílias agora? As famílias que estão próximas. Você que está sem a família próxima, eu vou chamar a Estela aqui para frente. Não dá para chamar a Clarete, né? Samuel está... Quem está ali? Samuel está lá? Então vem aqui, Samuel. Ah, Samuel, desce aqui. Quem puder... Vamos estar juntos aí, a família. Quem não está com a família aí, chega perto de uma família, adote alguém agora. Adote alguém agora. Pode adotar. Pronto, adote alguém que está sem família. Faça uma adoção express agora. Pastor Wagner adotou. Você adotou o pastor Wagner. Pessoal aí atrás. Isso, pessoal aí. As famílias. Vem aqui, adotem-se. As famílias. Vamos estar juntos aí. Pode subir, sobe. Ali, muito bem. Estamos agora juntos, né? Levante as mãos aí unidas, vamos levantar as mãos. Vamos repetir de novo? Que eu e minha família confiemos mais nas promessas de Deus. Vamos dizer que eu e minha família
confiemos mais nas promessas de Deus. Que eu e minha família sejamos mais cuidadosos e protetores. Que eu e minha família sejamos mais cuidadosos e protetores. Que eu e minha família sejamos mais prudentes. Que eu e minha família sejamos mais unidos. Que eu e minha família sejamos mais unidos. Que eu e minha família sejamos mais abençoadores. Dessa maneira nós seremos famílias vencedoras em qualquer tempo. Amém? Aleluia. Pai querido, nós concordamos com todas essas declarações e fazemos delas nossas petições. Senhor, tu tens ouvido o que todos aqui estão pedindo, o que todas as famílias estão pedindo. E que isso seja realidade na vida de cada um de nós. E que cada um de nós esteja disposto a receber do Senhor capacitação para que isso seja realidade hoje, dentro da sua casa, dentro do seu lar. E aqueles que estão participando conosco em seus lares, em outros lugares, que também estejam imbuídos deste mesmo sentimento. Ó Deus querido, nós vivemos tempos difíceis, mas sempre foram. E só teremos os bons tempos da volta de Jesus. Mas enquanto estamos aqui, que nós sejamos reflexo da tua luz e reflitamos a luz de Jesus onde estivermos. E que as nossas famílias abençoem a nossa comunidade, a nossa igreja e o mundo. Em nome de Jesus, amém.